Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos da Lei 8.112 e hoje nós falaremos de um novo capítulo que versará sobre a remuneração dos servidores públicos, segundo estabelece a Lei 8.112. Então, nesse vídeo, nós dividimos, então estamos começando a tratar sobre remuneração. Nós trabalharemos com os artigos 40 a 42, analisando cada uma das disposições desses artigos, os seus parágrafos e incisos. A primeira informação que nós temos, trazida no artigo 40 e 41 caput, é a diferença que existe entre vencimento e remuneração. Quando eu falo de vencimento, eu estou tratando como uma retribuição pecuniária. Então, aqui nós temos uma retribuição pecuniária pelo exercício de determinado cargo público com valor fixado em lei. Então, suponhamos um técnico judiciário, área administrativa, que existe um valor de vencimento inicial, não é? Ou seja, quando ingressa no cargo de técnico judiciário área administrativa, o servidor X recebe um vencimento inicial para aquele cargo. É claro que a partir das suas promoções, que existirá durante a carreira, esses vencimentos eles vão aumentando. Só que nós não podemos confundir vencimento com remuneração, porque a remuneração ela é como se fosse uma fórmula. Eu tenho aqui a remuneração igual ao vencimento mais vantagens pecuniárias. Então, enquanto o vencimento é um valor fixo, claro que vai alterando a partir de determinadas promoções, quando o servidor ele avança na carreira, a remuneração é a soma desse vencimento mais as vantagens pecuniárias que são estabelecidas em lei. Então, guarde essa fórmula matemática, até mesmo na Lei 8.112, para você não esquecer que existe uma diferença entre vencimento e remuneração. Combinados? Dando prosseguimento, o parágrafo 1º do artigo 41, ele coloca para nós que a remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga conforme prevê o artigo 62. E é claro que nós temos que nos dirigir ao artigo 62 para observar como que é feito o pagamento de um servidor, como que é a remuneração de um servidor que foi investido em uma função ou cargo em comissão. Tudo bem? Então, prevê o artigo 62 o seguinte: ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida uma retribuição pelo seu exercício. Então, qual é a forma de remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão? Você pode fazer a seguinte anotação: é feita uma retribuição pelo exercício daquele cargo, pelo exercício daquela função em comissão. Combinado? O parágrafo 2º, avançando nesses estudos, ele prevê que o servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá remuneração de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 93. Quando nós nos dirigimos ao artigo 93, o que nós podemos extrair para tentar identificar como será feita a remuneração de um servidor investido em cargo em comissão, mas de um órgão ou entidade diversa da de sua lotação? Finalzinho do artigo 93, parágrafo 1º, fala o seguinte: o ônus, portanto, a obrigação da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, ou seja, o órgão ou entidade que cedeu aquele servidor que será investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa daquela de sua lotação, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Então, vamos lá. Na hipótese do inciso 1º, que é para exercício em cargo em comissão ou função de confiança, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, Distrito Federal ou municípios, o ônus será do órgão ou entidade que cedeu. Para outras situações,
será mantido o ônus para o cedente. Então, muita atenção aqui. Qual que seria, portanto, os demais casos? Não se mencionou aqui união, não é? Então, não se mencionou aqui união. Então, em regra, para estados, Distrito Federal ou município, o ônus será do órgão ou entidade cessionária. Agora, será mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Ok? Então, muita atenção para essas situações que estão previstas aqui no artigo 93, inciso 1º, parágrafo 1º desse mesmo artigo. Aí o parágrafo 3º, ele trata sobre a irredutibilidade do vencimento. Olha só, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, olha só, não é só o vencimento que é irredutível, e sim quando eu tenho o vencimento mais vantagens que têm caráter permanente, isso daqui é irredutível, ok? Então, o parágrafo 3º fala da irredutibilidade do vencimento acrescido das vantagens. O parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, aquelas vantagens que são semelhantes entre os poderes, elas serão isonômicas, serão idênticas, exceto algumas determinadas vantagens que possuem caráter individual ou que se relacionam à natureza do trabalho e ao local de trabalho. Então, em regra, o que nós temos aqui é uma isonomia de vencimentos, ok? Parágrafo 5º, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Por que é importante diferenciarmos vencimento de remuneração? Porque a banca pode colocar: nenhum servidor receberá vencimento inferior ao salário mínimo. E o que prevê a Lei 8.112 é que nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Portanto, se eu tenho um vencimento inferior ao salário mínimo, eu preciso que haja complementos para que não fique inferior ao salário mínimo no que tange à remuneração. Tá? E, por fim, nós temos o artigo 42, que trata sobre o teto. E esse teto está muito estabelecido lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 11. E eu trouxe para vocês uma tabela, que é de um livro que eu extraí de um livro muito legal, que é esse livro aqui, Servidor Público Federal, Leis 8.112, do Leandro Bortoleto. Muito bom esse livro, da Lei 8.112, traz também informações sobre a Lei 11.416. E resumindo, resumindo a previsão do artigo 37, inciso 11, nós temos esses limites remuneratórios. Temos os chamados teto e subtetos. O teto, nós já sabemos que é o teto do STF, o teto do subsídio dos ministros do STF. Agora, eu tenho subtetos que vão abranger os estados e os municípios. Quando eu falo de estado, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. O teto no poder executivo nos estados é o subsídio do governador. Notou? Do legislativo, será dos deputados estaduais e distritais, que se limitam ao máximo de 75% do subsídio do deputado federal. Cuidado com isso daqui. Então, poder legislativo, deputado estadual, máximo de 75% do subsídio dos deputados federais. No Poder Judiciário, subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que vão corresponder a 90,25% do STF. Quando passamos para os municípios, o subsídio do prefeito, né, que será a regra. E para vereadores terão regras próprias que estão estabelecidas lá no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Tudo bem? Então, a minha dica é que você pegue essa tabela para que você entenda melhor esta tabela.
O parágrafo único fecha o entendimento do artigo 42, colocando que será excluído do teto da remuneração as seguintes vantagens, lá do artigo 61, inciso 2 ao 7º. Quais são essas vantagens? Gratificação natalina, adicional de férias, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e também o adicional de férias. Estas vantagens estão excluídas do teto de remuneração. Combinados? Bem, então nós fechamos inicialmente parte desse estudo da remuneração, do artigo 40 ao 42. Voltaremos na semana que vem, dando prosseguimento aos nossos estudos. Quero convidar a todos para que passe no meu site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso de questões comentadas da Lei 8.112. São 120 questões que nós estamos comentando dos concursos desde 2015 a 2018. Portanto, questões extremamente atualizadas. E também observar outros cursos que podem te auxiliar nos concursos vigentes. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.